Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui e no sintetizador de hoje estarei dando início à síntese do livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Mortimer Jerome Adler foi um filósofo e educador estadunidense que viveu de 1902 a 2001 e publicou aproximadamente 25 obras. Charles Lincoln Van Doren foi um editor estadunidense que viveu de 1926 a 2019 e escreveu cerca de 10 obras. Como Ler Livros foi publicado originalmente em 1940 e depois atualizado em 1972 com o nome How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading. Aqui no Brasil foi publicado em 2010 pela editora Realizações. Possui aproximadamente 430 páginas e é dividido em 21 capítulos, que são distribuídos em 4 grandes partes, além de prefácios, apêndices e exercícios. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Também convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Quero lembrar que isto é um resumo, sendo assim, muitas outras partes importantes contidas no livro podem não ser abordadas. Também, em algumas partes, posso trazer alguns exemplos próprios que não estão no livro, para tentar tornar mais claro o que o autor quis dizer. 3 regras necessárias para a leitura: saber o que se deve ler, em que ordem se deve ler e como se deve ler. Para Dante Alighieri, existem 4 tipos de leitura: a literal, a filosófica, a político-social e a metafísica. Para Serge-Ange, o qual já tem livro dele no canal, os 4 tipos de leitura são para formação, informação, inspiração e entretenimento. Para Adler, as 4 são elementar, inspecional, analítico e sintópico. Existe também 4 níveis de credibilidade de um discurso: possibilidade, verossimilhança, que é aquilo que parece verdadeiro, que não contraria a verdade, que é plausível, probabilidade razoável e certeza apodítica, que se trata da arte de demonstrar a verdade de um princípio por meio do simples raciocínio, sem recorrer a provas de fato. Estes níveis são relacionados a 4 ciências. O nível de possibilidade, a poética, que abre a imaginação ao possível; verossimilhança, a retórica, que induz o ouvinte a admitir uma crença; probabilidade razoável, a dialética, que é a averiguação da crença; e a certeza apodítica, a lógica ou analítica, que estuda os meios de comprovação. Há diferença entre ler para se informar e ler para entender. O primeiro nos traz apenas informações, não aumenta nossa capacidade de entendimento. O segundo aumenta nosso entendimento, exatamente pelo fato de que, a princípio, não entendemos o que lemos, nos levando a nos esforçarmos para conseguir. Além da leitura para se informar e para entender, tem a leitura para se divertir. Também há diferença em lembrar algo e saber explicar algo que leu. Se conseguir o primeiro, você aprendeu algo, mas aprendeu apenas informações que poderão ser lembradas no futuro. Se conseguir o segundo, além de lembrar das informações, também saberá explicar o que o autor quis dizer e por que quis dizer o que disse. Para Montaigne, há 2 tipos de ignorância: a abecedariana e a doutoral. A primeira consiste na incapacidade de ler. A segunda consiste em alguém saber ler e até ter lido muitos livros, mas ler errado, não entendendo aquilo que se lê. Há diferença entre ensino e descoberta. No primeiro, você é auxiliado oralmente ou por escrito por alguém, um professor, por exemplo. No segundo, você, como diz o nome, descobre por conta própria, sem auxílio de ninguém.
Você aprende a ler o mundo à sua volta ao refletir sobre algo. Quanto ao ensino por via escrita, por meio de livros, o professor está ausente. Neste sentido, se tiver alguma dúvida, deverá fazer perguntas ao livro e você mesmo terá que respondê-las. Para isso, terá então que utilizar a capacidade de descoberta. Há 4 perguntas centrais para se fazer ao texto. Primeira, sobre o que fala o texto? Esta pergunta é para descobrir o tema central e os pontos principais ligados a ele. Segunda, o que está sendo dito e como? Esta é para descobrir as ideias principais. Terceira, o livro é verdadeiro no todo ou em parte? É preciso saber discernir no livro o que está correto e o que está incorreto. Às vezes, o autor se contradiz ou traz alguma informação não tão compatível com a realidade geral, ou pelo menos com o seu contexto, o contexto do leitor. Ou ousa trazer alguma ideia moralmente prejudicial. Mas quando algum deslize acontece, não devemos descartar todo o livro. Todos nós cometemos erros, e não é por causa de uma coisinha ou outra que se deve descartar todo o resto. Ainda há muita coisa que se pode aproveitar se o livro é realmente bom. Quarta pergunta: e daí? Qual a importância das informações e das ideias deste livro para a sua vida? Ao ler um livro difícil, recomenda-se ler sem parar, sem se deter naquelas partes que você não entendeu. Concentre-se mais nas partes que você compreendeu. Após o término da leitura, releia o livro, aí sim dedique-se àquelas partes mais complicadas. Como você já leu o livro todo e tem uma ideia geral dele, ficará muito mais fácil agora para compreender as partes difíceis. Muitos acham que ler em uma velocidade rápida é melhor porque terminará o livro em menor tempo. Outros acham que a leitura em velocidade lenta é a melhor, porque se compreende melhor o que está se lendo. Na verdade, a melhor forma de ler é saber quando se deve ler rápido e quando ler devagar. Em algumas partes é necessário lermos bem devagar, às vezes reler, prestando muita atenção para poder compreender aquilo que é mais importante. Mas nenhum livro, ou no mínimo 95% dos livros, são importantes em todas as partes. Não é necessário ler o livro todo em baixa velocidade. Você poderia estar perdendo um tempo precioso. Então, o segredo é saber quando ler em velocidade alta e quando ler em velocidade baixa. A leitura do livro tem que ser uma conversa entre você e o autor, e devemos presumir que o autor sabe mais que nós. Ele é o mestre e nós o aprendiz. E nós temos todo o direito de discutir com o nosso mestre e até discordar dele, desde que tenhamos entendido o que ele quis dizer. E é sempre bom anotarmos o que concordamos e o que discordamos. Algumas técnicas de anotações são: sublinhar ou traçar os trechos principais, enfatizar com algum sinal os trechos mais importantes, inserir números de outras páginas nas margens que possam apontar uma contradição de outra parte, escrever nas margens uma frase que possa condensar e simplificar um trecho muito grande e complicado. Há 4 níveis de leitura, no qual cada um complementa o outro. Como já havia dito, os 4 níveis de leitura são o elementar, o inspecional, o analítico e o sintópico. Elementar, que é a leitura básica, onde a pergunta que se faz é: o que diz a frase? Neste nível, existem pelo menos 4 estágios de aprendizagem da leitura. Primeiro, a prontidão para a leitura, que vai até os 7 anos de idade, que é a capacidade de aprender as letras e algumas palavras e saber falar com clareza. Nesta etapa, é preciso ter paciência com a criança, saber incentivá-la para que ela não tome desgosto pela leitura. Segundo,
é a capacidade de ler frases simples. Nesta etapa, a criança, a princípio, não entende muito bem as frases, mas em pouco tempo, de forma misteriosa, vai encontrando o sentido. Terceiro, a criança passa a ler sobre conhecimentos diversos e com propósitos diversos. Quarto, a criança aperfeiçoa a leitura, a capacidade de entendimento e consegue comparar as opiniões de autores sobre um mesmo assunto. E neste nível, com estes 4 estágios, é necessário o auxílio do professor. Inspecional é a leitura de alguns trechos do livro para saber sobre o que é o livro. Você suspeita que o livro mereça ser lido de forma completa, mas tem dúvidas se vale a pena. Então faz uma inspeção, uma pré-leitura, uma leitura breve, parcial. Para isso você lerá a parte externa do livro, mais especificamente a contracapa, onde geralmente tem algo escrito sobre o livro. O sumário, onde você observará a estrutura, o passo a passo de todo o tema do livro, o que cada capítulo irá se dedicar, assim como seus tópicos e subtópicos. Importante também ler o prefácio, a introdução e, além disso, ao menos 2 páginas, de preferência as 2 últimas, de cada capítulo do livro. Se o livro tiver muitos capítulos, pelo menos dos capítulos que você julgou serem os mais importantes ao ler o sumário. Analítica é a leitura completa do livro para entendê-lo. Sintópica é a leitura de vários livros sobre o mesmo assunto para compará-los. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Como Ler Livros. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.